tarde. Sim, professora. Boa tarde. Ok, então vamos dar início à aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre hematologia, na verdade, noções gerais de hematologia de peixes e um pouco da parte também de imunologia. Então, vão ser noções gerais. E após a aula, não sei se vocês já viram após a aula eu vou mostrar no ambiente lá do Classroom. Não sei se vocês já conseguiram vir, já identificaram lá. Só um minutinho, bem aqui. Não sei se vocês já identificaram lá no Classroom. Agora vocês estão me vendo, né? Que já tem até uma atividade referente que eu coloquei para vocês. Bem, só que ao final eu vou explicar como é que funciona. Então, primeiramente, né, vamos falar sobre a questão da hematologia de peixes. A gente continua com a mesma metodologia. Qualquer dúvida, vocês podem falar no chat que eu estou acompanhando, ou vocês podem digitar que eu estou acompanhando também pelo outro canal. Então, na hematologia, a gente vai ensinar para vocês conhecerem os principais constituintes do sangue e as suas funções, né? Porque quando a gente for falar posteriormente das patologias, a gente vai falar sobre células sanguíneas, sobre processo inflamatório. Então, é importante que se conheça esses constituintes. Então, por isso que a gente fala um pouco dessas noções básicas. Então, o sangue, né, ele é um tecido. Então, o sangue também é um tecido, é um tipo de tecido conjuntivo, e a gente considera o sangue, vocês sabem que os tecidos são formados por células. A gente considera, portanto, o sangue um tecido móvel, certo? Então, o sangue, ele banha praticamente todos os tecidos. Só existe praticamente dois tipos de tecido que não tem circulação sanguínea, não tem vasos sanguíneos, que são tecidos avasculares, que são as cartilagens. As cartilagens não possuem circulação sanguínea e vasos sanguíneos, na verdade, e também as células epiteliais, as células de revestimento, elas obtêm nutrientes. Aí vocês vão perguntar, mas como eles obtêm nutrientes sem vasos sanguíneos? Essa obtenção de nutrientes se dá por difusão entre as células, por contato entre as células. Por exemplo, os epitélios não têm vasos, mas o tecido que vem logo embaixo do tecido epitelial, que é um tecido conjuntivo, ele tem vasos, então assim podem nutrir esses tecidos, tá? Bem, e aí a gente entra no conceito de homeostase. Não sei se vocês já ouviram falar em homeostase. Homeostase, a grosso modo, ela significa o equilíbrio, certo? Ou seja, para os peixes, para os organismos aquáticos alcançarem a homeostase, o equilíbrio fisiológico, ele traça várias estratégias adaptativas. Vocês sabem que a água, como vocês sabem, ela tem vários parâmetros abióticos, temperatura, pH, enfim, salinidade, então tem várias variáveis. E essas variáveis, quando alteradas, também, de certa forma, induzem algum tipo de alteração, algum tipo de compensação por parte do organismo que lá vive para tentar sua sobrevivência. E, então, tentar haver esse equilíbrio, essa dita homeostase, tá? Então, os componentes desse tecido sanguíneo, esses componentes, sejam eles glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, que nós vamos falar, a presença deles, a quantidade, a proporção, isso vai revelar, vai refletir o estado fisiológico do organismo. É igual ao nosso exame, nosso hemograma, né, que a gente recebe. A gente faz o hemograma, tem o resultado e lá você vê um padrão, olha, sei lá, de 0 a 10 de neutrófilo, é considerado, 0 a 10 de linfócitos é considerado normal, por exemplo. Ou seja, se você tiver a presença, a ausência, a quantidade, tudo isso reflete, então, o estado fisiológico do indivíduo, nesse caso aí do peixe, certo? Alguma pergunta, gente? Podem ir comentando. Alguma pergunta? Estão me ouvindo? Bem, então, esse componente, esse tecido sanguíneo, ele é composto por vários tipos celulares. Dentre essas células,
né, nós temos as hemácias, né, que são também chamadas de eritrócitos, que são os chamados glóbulos vermelhos, que estão em maior quantidade na circulação sanguínea. Temos os trombócitos, que nos peixes eles recebem mais essa denominação, que são trombócitos. Nos humanos são chamados de plaquetas, né, que estão relacionados com o processo de coagulação sanguínea. E os leucócitos, que são os glóbulos brancos, que estão presentes, mas em menor quantidade com relação à proporção dos eritrócitos. Vocês estão conseguindo ver a minha imagem, gente? Não sei se é a minha internet também que está ruim. Vocês estão conseguindo me ver ou só me ouvem? Sim. Estou só ouvindo. Então, alguns conseguem ver, outros ouvir, então... Ok. Pode ser problemas de internet. O mais importante é mim. Vocês conseguirem ver os slides e me ouvirem. Então, tá tudo ok. Bem, e para que serve, né, a análise dos componentes sanguíneos? Justamente para monitorar o estado de saúde. Tá? Alguém está com o áudio ligado, gente? Verifiquem aí. Ok. Já desativei o som. Então, para que serve? Então, a análise do sangue, né, a hematologia, o estudo dos parâmetros sanguíneos, servem para monitorar o estado de saúde dos peixes, certo? Ou seja, para ajudar na questão do manejo sanitário. Por quê? O que acontece? O sangue, digamos que antes de apresentar uma doença, um sintoma, o sangue ou as características, os parâmetros sanguíneos podem refletir de maneira mais precoce, né? Pode ser um indicador, dar um diagnóstico de uma determinada patologia, mesmo antes dela se manifestar de maneira macro, de haver uma mortalidade, por exemplo, lá no teu cultivo. Então, para isso que é importante, é o que a gente diz que é a hematologia clínica, para dar o diagnóstico de patologias, e também para atuar para saber um possível prognóstico. O que é o prognóstico? É tipo a previsão do que pode acontecer. Então, os parâmetros, as características do sangue podem fazer com que você possa prever uma possível mortalidade, complicação, entre mais. Ou seja, pode ser um indicador prognóstico das condições patológicas. Principalmente quando a gente observa também a questão das alterações morfológicas da célula que pode ocorrer. Lembra que eu falei do tipo celular que pode aparecer, da quantidade dessas células, e também podem haver alterações morfológicas. Então, dessa maneira, essas características, esses parâmetros hematológicos podem identificar respostas dos peixes quando eles estão doentes de maneira mais rápida, prática e com relativo custo bem baixo. No entanto, o grande entrave é a questão do treinamento, porque, como eu vou falar, talvez as meninas aí que trabalhem com hematologia, que trabalham com quelônios, ou têm experiência também com a parte de peixes, que trabalham lá na Embrapa, que podem falar, elas sabem que tem, de certa forma, uma dificuldade, primeiramente no treinamento da coleta e também para a própria análise das células dos peixes, que às vezes é um pouco complexo e necessita de um treinamento, né? Mas, de maneira geral, comparando o custo-benefício, é considerado uma técnica de baixo custo. Então, vejam bem, aqui a gente tem a ilustração de um vaso sanguíneo, né? Primeiro, a gente tem nos vasos, né? Lembra que a gente tem os vasos sanguíneos mais calibrosos, que são as artérias, depois a gente tem as veias, né? E, posteriormente, a gente tem as vênulas, os capilares. Então, os capilares são os menores vasos, e dentro dos capilares, então, circulam até os tipos celulares que eu falei para vocês, que são os eritrócitos, glóbulos vermelhos, os leucócitos, que são os brancos, as plaquetas, que são os trombócitos, que a gente denomina nos peixes, e tem a parte líquida do sangue, né? Porque não tem só células lá, tem uma parte líquida. E essa parte líquida do sangue a gente chama de plasma, um plasma sanguíneo. Se a gente coletar aqui, a gente coletar sangue,
Estão vendo a setinha? Então, se a gente coletarem o sangue e centrifugar, vocês vão ver que vai... se vocês centrifugarem, vocês vão ver que vai haver essa divisão, as hemácias, pelo peso molecular e pela rotatividade, né, lá da centrífuga, as hemácias vão se depositar. Então, você vê a proporção aqui de células, ó. As hemácias se depositarão, então, no fundo, aqui, nessa parte intermediária, esse tracinho bem pequeno são os leucócitos, glóbulos brancos, e o plasma vai ficar na parte mais superficial. Então, se você centrifugar, você consegue fazer a divisão nessas fases para verificar. Então, vocês podem ver que a proporção de leucócitos, que é só esse quantitativo para hemácias, vocês podem ver, então, que as hemácias, elas apresentam em quantidade muito superior, né, com relação aos glóbulos brancos. E, então, essa parte líquida, que é o plasma, tem vários componentes, e serve para transportar, né, esses nutrientes de maneira geral. Então, tem proteínas, tem uma grande quantidade de proteínas, tanto que quando vocês já fizeram exame, vocês já coletaram sangue, às vezes, quando vocês têm muitos exames para fazer, hoje em dia a gente tem aqueles vários tubos, então tem um tubo com tampa amarela, tem um tubo com tampa lilás, tem um com tampa vermelha. Então, por que tem esses tubos, eles são diferentes? É porque é aleatório essas cores? Não. Geralmente, o vermelho lá não tem anticoagulante, o lilás tem o anticoagulante, que é heparina, tem outro que é o amarelinho, de tampa amarela, ele geralmente serve para você ver algumas proteínas plasmáticas. Então, se você quiser ver proteínas totais, algum tipo de... qualquer tipo de proteína ou hormônio, você vê isso, esses hormônios, essas substâncias, essas proteínas, tanto os hormônios proteicos quanto hormônios lipídicos, eles se apresentam no plasma. Então, geralmente, há uma centrifugação para fazer a análise do plasma, que é essa parte bem aqui, essa parte superior. Já que no plasma, olha, o plasma que faz esse transporte de proteínas, sais, hormônios, nutrientes, secreções, os gases de maneira geral. Então, quem faz esse transporte é o plasma. Então, lá tem muitas proteínas, lá tem os anticorpos, que são as imunoglobulinas, então tem várias substâncias, vários nutrientes, que tem nessa parte líquida do sangue, o plasma. Bem, e os eritrócitos? Os eritrócitos, os hemácias dos peixes, eles possuem esse formato oval, esse formato elipsoide, certo? Então, aqui vocês podem ver nessas imagens várias hemácias, e diferentemente das hemácias dos humanos, as hemácias dos peixes, elas são hemácias nucleadas. Vejam bem que essa estrutura aqui mais pigmentada, mais marcada aqui, são os núcleos das hemácias, os núcleos dos eritrócitos, certo? Então, as hemácias dos mamíferos, elas são anucleadas. E qual a função das hemácias? As hemácias fazem o transporte de moléculas de oxigênio para os vários tecidos, para todo o corpo. Então, ele que leva esse oxigênio, são as hemácias que levam esse oxigênio para as células. Os trombócitos, por outro lado, eles possuem diversas formas, então eles são pleomórficos, formas variáveis, eles podem ser mais alongados, né, fusiformes, ovais, elípticos, certo? E eles têm um núcleo geralmente muito grande, o núcleo ele ocupa quase todo o citoplasma da célula. O citoplasma, digamos, é bem restrito, como eu vou mostrar a imagem para vocês, certo? E geralmente o núcleo ele acompanha o formato da célula, já que ele ocupa quase toda a totalidade da célula. E os trombócitos, eles são responsáveis por a hemostasia, não é a homeostasia, a estase, né, que a gente diz que é o equilíbrio. Então, a hemostasia é, digamos que a estase do sangue, ele dá tipo aquele equilíbrio. Então, ele auxilia no processo os trombócitos auxiliam no processo de coagulação sanguínea. E alguns autores falam também que descreve que os trombócitos em algumas espécies podem apresentar capacidade de
realizar a fagocitose, uma capacidade fagocítica, mas ainda não é consenso. Aqui, olha, como vocês podem ver, a gente tem as hemácias, e aqui entre essas hemácias, olha, vejam que tem um trombócito mais alongado. Olha o tamanho do núcleo dele, o núcleo ocupa quase toda a totalidade da célula. Então, aqui a gente tem um trombócito, aqui a gente tem outros tipos de outros trombócitos. Esses aqui já são arredondados. E o núcleo desses trombócitos, ele é sempre bem grande. Gente, qualquer pergunta, fiquem à vontade no chat, tá? Se vocês não entenderem algo que eu falei, enfim. Bem, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, eles têm forma variada, porque tem vários tipos, certo? Eles são maiores no tamanho, né, do que as hemácias, mas geralmente eles estão em menor quantidade, como vocês mesmos puderam ver lá naquela parte da centrifugação que eu falei para vocês. Então, eles funcionam, os leucócitos, os glóbulos brancos, eles são as células de defesa do organismo. Assim como na gente, nos peixes, também eles funcionam como células de defesa, tá? A identificação, ela precisa de muito treino, que às vezes ela é um pouco difícil, e também tem algumas questões de nomenclatura que divergem de um autor para o outro, certo? Tem um tipo de células que uns autores descrevem e outros diz que não, entendeu? É um tipo, utilizam como se fosse o subtipo da célula. E esses leucócitos, eles podem migrar, bem, os leucócitos, eles estão na corrente sanguínea, mas quando necessário, por exemplo, quando tem alguma lesão no tecido, alguma coisa, eles possuem essa capacidade de migrar do sangue, da corrente sanguínea para os tecidos. Essa capacidade de migração seletiva, a gente diz que é a diapedese, entendeu? Essa migração para o local. E os leucócitos, a gente tem dois grandes grupos dos leucócitos, os agranulócitos e os granulócitos. Como o próprio nome já diz, os agranulócitos, eles não possuem grânulos no seu citoplasma, como, por exemplo, os linfócitos e os monócitos. Nós já vamos falar de cada um deles. Já os granulócitos, eles possuem esses grânulos. Dentro desses granulócitos, a gente tem os neutrófilos, os eosinófilos, as CGEs, que são as células granulocíticas especiais, e mais outras células que a gente vai falar mais à frente, certo? Então, o que são esses grânulos? Esses grânulos, eles são grânulos, geralmente grânulos proteicos, que são liberados para ajudar na questão do combate a possíveis agentes externos, possíveis antígenos que a gente comenta. Então, falando do primeiro tipo de leucócito que a gente pode encontrar, a gente tem aqui os monócitos, já tem até uma imagenzinha, na verdade, um desenho esquemático desses monócitos. Então, os monócitos, geralmente, assim, para a gente diferenciar, olhar na prática, um tipo celular do outro, a gente olha muito pelo tamanho da célula, certo? A gente olha muito para o tamanho da célula e a gente olha também muito para a morfologia do núcleo. Então, os monócitos, eles são as maiores células sanguíneas, então eles acabam sendo cerca de 2 vezes maior do que as hemácias, então eles são bem grandes. Então, essas mais grandes são lá os monócitos. O que acontece? Os monócitos, eles são células especializadas na fagocitose. Lembram que é a fagocitose lá da biologia celular? A fagocitose é a ingestão de partículas sólidas pela célula, certo? Então, ela faz essa fagocitose, geralmente, essa fagocitose ela é realizada em substâncias estranhas que adentram o organismo. Ok, então, esses monócitos estão na corrente sanguínea. Mas esses monócitos, eles podem migrar para o tecido. Quando os monócitos estão no tecido, eles são chamados de macrófagos, certo? Até o nome já diz, macrófago, né? São células grandes, são células que tem macro, né? E fago que faz essa fagocitose. Então, os monócitos, quando vão para o tecido, eles são denominados de macrófagos e são especializados em realizar a fagocitose. Então, guardem isso, que quando a gente chegar lá em imunologia, eu vou voltar e a gente vai falar aqui dos macrófagos,
tá? Então, geralmente, quando a gente observa um aumento desses monócitos no sangue periférico lá dos peixes, geralmente é uma reação do peixe, né? Quando o peixe ele está suscetível a determinada doença, e aí geralmente a gente vê um aumento dos monócitos do sangue periférico. Gente, lembrem que essa aula vai ser disponibilizada lá no canal do YouTube, depois eu vou mostrar para vocês. Então, quem tiver com problemas de internet pode assistir as partes que falharam lá. Eu espero que não falhe a minha, né? Que aí complica para gravar para disponibilizar depois essa aula. Bem, os linfócitos, eles são células que são mais esféricas e também eles são célula mais esférica e o seu núcleo apresenta, né, esse formato da célula, esse formato arredondado. Tá? Então, os linfócitos, a gente vai falando primeiro dos tipos celulares, que a gente vai precisar disso quando for falar ali na imunologia. Então, os linfócitos, eles são responsáveis pela produção de anticorpos. Então, a gente vai ter dois tipos de linfócitos que a gente vai falar mais na frente. Linfócito T e linfócito B. Os linfócitos, eles vão ser responsáveis por duas respostas. Resposta da produção de anticorpos, como eu falei, e também uma resposta citotóxica, que induz a autólise da célula ou do organismo infectante, do micro-organismo. Bem, os neutrófilos, por sua vez, eles também são células arredondadas, mas a gente diz que o núcleo dele é polimorfonuclear, na verdade. Por quê? Ou o núcleo é excêntrico. O que é um núcleo excêntrico? O núcleo está fora do centro. Porque você fala o núcleo excêntrico. Então, ele está localizado, não de maneira nuclear, ele está localizado fora do centro, certo? Então, esse núcleo, ele possui vários segmentos. Então, esse núcleo tem várias segmentações, tá? E, geralmente, há uma sensibilidade, quando há variações ambientais nas características dos fatores físico-químicos, a gente vê uma sensibilidade na proliferação dos neutrófilos. Os neutrófilos, eles estão muito relacionados à presença de infecções bacterianas e tem se relacionado, apesar de maneira controversa, né, entre os autores, de que ele também realiza o processo de fagocitose, mas isso também não é conciso. Por quê? Porque, gente, a gente verifica, vocês sabem a quantidade de famílias, de ordens, enfim, de espécies de peixe que se tem. Então, devido a essa diversidade, a gente não tem, tipo, por exemplo, para cão. Eu tenho parâmetro para cão, eu tenho parâmetro para humano, uma coisa padronizada, tanto que você vai lá, faz o seu hemograma e você já tem que a faixa normal é de tanto a tanto e tudo mais. Mas para peixe a gente não tem esse padrão específico, porque pode variar de uma espécie para outra, de uma família para outra, então por isso que eu digo que é controverso, porque algumas coisas que são descritas para uma espécie e outras não é observado. Assim como já foi descrito que determinado parasito aumenta um tipo de célula, um tipo celular, e em outra espécie de peixe, esse mesmo parasita diminui. Então, por isso que tem, por conta dessa diversidade. Tá? Então, os eosinófilos, eles já têm um tamanho mais variável. O núcleo dele é arredondado também, mas também é excêntrico, fora do centro. Vejam que os neutrófilos, eles também têm um núcleo excêntrico, só que esse núcleo deles, ele é polimórfico, ele é dividido, tá? Então, vocês estão me ouvindo, gente? Respondam no chat, porque tá ok. A câmera aqui que tá ruim, acho que é a imagem. Mais importante está ouvindo. Então, os eosinófilos, eles são granulócitos, são ricos, né, em grânulos proteicos também, e estão muito relacionados a infecções parasitárias. A proliferação deles está muito relacionada a infecções parasitárias. Tá?
Os basófilos, que também se assemelham com as células granulocíticas, eles são já células bem menores, arredondadas, e ele possui essas granulações que a gente chama basofílicas, ou seja, que tem afinidade por corantes basófilos, quando a gente vai observar, né? Então, por isso que são granulações que a gente chama basofílicas, por isso que o nome dele é basófilo. Então, ele possui esses grânulos, que são grânulos de histamina. São relacionados a histamina, ela está muito, por exemplo, em humanos, tem muitas pessoas que são alérgicas, né? Quando você tem alergia, o que você toma? Você toma um anti-histamínico. Por quê? A histamina são grânulos proteicos, né, que estão presentes no citoplasma dessas células, que reagem em resposta e são liberadas, causando várias coisas, como aumento da permeabilidade dos vasos, certo? E isso pode refletir, por exemplo, na gente em edema de glote, inchaço em várias áreas, mas é um processo que ajuda a neutralizar alguns organismos estranhos, alguns antígenos. Como eu falei também, as células granulocíticas especiais, elas têm esses grânulos, tá? E elas são especializadas também, descritas, realizando fagocitose, e ela tem grânulos. As células mais jovens têm grânulos, mas são grânulos de heparina, certo? Que ajudam também essas granulações basofílicas, né? Tem uma função um pouco semelhante lá ao que a gente fala dos basófilos. Então, aqui tem uma imagem de alguns tipos celulares, tá? Então, olha, vejam, aqui a gente tem as hemácias, né? As hemácias são células grandes, no entanto, vejam aqui embaixo que os monócitos, como eu falei, têm quase 2 vezes o tamanho dessas hemácias, certo? Então, olha, aqui são os monócitos, como eu falei para vocês, eles são células bem grandes, tá? As hemácias estão em maior quantidade, que apresentam lá um núcleo oval. Olha, o trombócito, que seriam as nossas plaquetas, os trombócitos, eles são geralmente mais fusiformes. Tem arredondados, mas de maneira geral eles são mais fusiformes. Enquanto que e vejam que o núcleo dos trombócitos ocupa praticamente quase todo aqui o citoplasma, quase a gente não tem citoplasma, assim como o dos linfócitos, quase a gente não observa o citoplasma, observa praticamente aqui só o núcleo nessa coloração. Só que os linfócitos, eles são mais arredondados, mais regulares, e os trombócitos, eles têm essa morfologia mais irregular. E assim a gente consegue diferenciar. E aqui um granulócito, uma célula do tipo granulócito, como vocês podem ver aqui no citoplasma, olha, além de ter esse núcleo aqui, olha, o núcleo que a gente diz que é um núcleo excêntrico, não está bem centralizado, a gente observa esses grânulos azul, um pouco escuro aqui no citoplasma, tá? E aqui embaixo, na figura D, são praticamente só eritrócitos, só hemácias. Bem, procedimentos utilizados para colheita de sangue em peixes. Então, para retirar a amostra, primeiramente, o volume sanguíneo dos peixes, ele é bem menor do que dos mamíferos ou outros grupos de vertebrados. Então, geralmente, principalmente os peixes menores. Os peixes maiores, por exemplo, de cultivo lá, o tambaqui, os maiores, a gente consegue tirar um volume maior. Mas, geralmente, a gente tira um volume bem pequeno, no máximo uns 3 ml, no máximo, certo? Quando forem peixes de médio porte, de pequeno a médio porte. Se forem muito pequenos, alevinos, fica até comprometido um pouco o processo de coleta. Para isso, para essa coleta, é necessária uma capacitação específica, né, para verificar o processo. Eu já vou mostrar algumas imagens para vocês de como fazer a inserção, a posição de inserção da agulha, onde passam lá os vasos sanguíneos, enfim. E considerar as condições ambientais, considerar estresse, porque, por exemplo, se você acaba de fazer um transporte de um lote de peixes, de um tanque, de algum lugar, de uma propriedade para outro, de repente migrar de um tanque para outro, o peixe eles vão estar sob estresse.
Se os peixes estiverem sob estresse, já vai haver uma alteração de parâmetros, dos parâmetros sanguíneos. Então, é muito importante considerar essas condições ambientais. E deve-se, principalmente se for fazer, por exemplo, a questão de algumas proteínas plasmáticas, ver a questão de glicose e outros fatores bioquímicos, tem que considerar um jejum de pelo menos 12 horas para esses animais. Então, como eu falei, tem que evitar, e quando for pegar no tanque, evitar também que ele tenha muito estresse, porque o próprio ato de perseguir, enfim, o peixe já gera o estresse. Tanto o estresse para não haver a alteração, e também para não haver trauma, e também, você sabe, quando o animal está estressado, ele começa a produzir muito muco. Não sei se vocês já pegaram um peixe de tanque nas práticas que vocês já participaram, que ele fica muito escorregadio, porque ele começa a produzir um muco excessivo, né? E porque esse muco do peixe, como a gente vai falar daqui a pouco, quando a gente falar da imunologia, tem algumas substâncias, inclusive anticorpos, então, que ajudam no sistema de defesa. Então, faz parte do sistema de defesa inato lá do peixe, certo? Então, geralmente você faz essa coleta, você coleta o peixe e você pode reintroduzir. Pode falar, Marli. Ei, professora, então quer dizer que quando a gente tirar 1 ml a mais, a gente pode matar o peixe? Ou então, quando a gente, digamos assim, o peixe é pequeno e a gente tirar uma certa quantidade, ele vai ter já anemia para a morte dele ou não? Pode ocorrer, imagina, você tirando do alevino, depende do alevino também, né? De um alevino de tambaqui. Porque se tirar de um alevino de um pirarucu, por exemplo, que é muito maior, né? Então, se você tirar um volume maior, você pode comprometer a saúde do peixe, sim, ele ficar anêmico, né? Assim, você vai tirar. Quando você. É o que sempre pergunto. Vamos dar um exemplo. Se eu vou fazer uma doação de sangue, eu vou tirar 1 litro de sangue meu, Marcela. Se eu tirar 1 litro de sangue meu, o ato de eu tirar o sangue vai induzir a produção de novas células sanguíneas, vai estimular para compensar. Então, eu não vou perder esse 1 litro, eu vou perder, mas ele vai ser reposto, certo? Por isso que tu não doa 5 litros de sangue, 3 litros de sangue, né? Para quê? Para que o teu corpo, ele tenha essa capacidade de repor dentro do teu período de tempo para não desenvolver uma anemia e tudo mais. Por isso que você tem um período entre intervalo de doação de sangue, por exemplo. O peixe, da mesma forma. Então, ele tem um volume sanguíneo que não é tão grande, até pelo tamanho do corpo e tudo. Então, se você tirar uma quantidade de sangue superior, pode sim levar à morte do peixe. Você vai reintroduzir, né? Não, porque você vai coletar o sangue, você vai reintroduzir lá junto com os outros animais, e quando você reintroduzir esse peixe, ele pode ficar anêmico, pode diminuir a questão do sistema imunológico dele, vai ficar sem sistema imunológico, isso pode também deixar ele mais debilitado, e pode sim levar à morte. Tá entendido, Marli? Sim, professora. É porque quando a gente foi fazer um curso lá na Embrapa, aí eu ouvi o professor dizer assim, perguntando assim, quanto tempo ele já tinha feito algum tipo de análise com ele. Aí a supervisora lá falou que eles já estavam aptos para serem sacrificados, e por isso que ela tinha escolhido aqueles determinados para a gente fazer a experiência, se caso ele morresse, não ia fazer nenhuma falta. Aí eu fiquei pensando que uma dessas, a gente errou várias vezes, né, a agulha para tirar o sangue deles, e alguns morreram na nossa mão. Aí eu pensei que era normal. Não, porque assim, não seria normal assim morrer, mas como num caso de treinamento, pode acontecer, né? O que que acontece? Então, de repente, eles separaram esses lotes, porque geralmente eles fazem lá na Embrapa, porque você conhece lá alguns trabalhos, fazem os experimentos, passou aqui. Eles fazem os experimentos, né, com os peixes, por exemplo, deixa, sei lá, tanto para verificar, por exemplo, o uso de imunoestimulantes,
a eficácia, a eficiência de uma determinada ração nos parâmetros sanguíneos, que a professora Eliane Yoshioka trabalha bastante. Então, chega a um ponto que eles já fazem um sacrifício para quê? Para coleta o sangue, aí geralmente, além do sangue, coleta um outro tecido para fazer um outro tipo de análise. Então, o que acontece? Com o treino, geralmente você não tem que deixar o animal morrer, né? Mas como vocês estavam fazendo o curso, por isso que eles falaram isso. É comum porque também o que acontece? Às vezes você pode perfurar algum vaso, ou dilacerar, e a própria, de repente, causar algum ferimento, e esse ferimento, essa abertura desse ferimento, pode ser uma porta de entrada também para bactérias, que normalmente estão na água, e pode causar a morte. Entendeu, Marli? Entendi sim, professora. Mas aí, porque, por exemplo, vocês devem ter coletado mais ou menos o que se coleta, de 1 a 3 ml, dependendo, assim, dos exames que tu for fazer. Se você for ver só, fazer um hemograma normal, por exemplo, fazer contagem de célula, você não precisa de um volume muito grande de sangue. Agora, se você for fazer exames bioquímicos, ver proteínas totais, ver cortisol, outras coisas, precisa de uma maior quantidade, né? Mas, geralmente, se você vai precisar dos peixes para continuar no experimento, tem que fazer... Vou te dar um exemplo. Lá no Instituto Evandro Chagas, lembra que cada coleta dessa gera um estresse, né? Lá no Instituto Evandro Chagas tem o biotério, né? Que eles fazem para testar, sei lá, vacina, tratamento, enfim. Utiliza sangue, tem que utilizar sangue de mamífero para fazer meios de cultura, que eles têm meios de culturas que são agar-sangue, enfim, que precisa de sangue animal, sangue de mamífero. Então, eles têm um biotério lá que eles fazem cultivo de coelhos, um mais lindo que o outro, chega lá, e aí, quando eu fazia faculdade, foi fazer uma visita lá no biotério e veio conhecer os coelhos, o cultivo dos coelhos. E aí, por exemplo, eles precisam do sangue. Antes eles faziam da seguinte forma, eles coletavam determinado volume, sei lá. Eles coletavam, digamos que 30 ml de cada coelho e ele estressava vários coelhos. Só que hoje em dia, quer dizer, alguns anos atrás, não sei se já mudou, mas enfim, o que eles faziam? Eles preferiam tirar o sangue, tirar todo o sangue de apenas um coelho. Então, eles tinham todo o volume, estressavam só mais um, mas consequentemente sacrificavam esse animal. Então, eles passaram a coletar o sangue de apenas um coelho, mas o sangue de todo o volume sanguíneo dele, que é para fazer experimento, enfim, que acontece, né, lá nos biotérios, e para teste é isso mesmo que acontece. Então, tem um cálculo em volume, tem cálculo para mamíferos e tudo, para ver o volume aproximado de sangue total do animal, entendeu? Mas, eu acho que ficou entendido, né, Mari? Ficou sim, professora, obrigado. Só também ressaltando, porque eu estava fazendo uma pesquisa assim, anônima, e eu descobri que em um determinado órgão público daqui do governo do estado do Amapá, eles fazem essa criação de bode, se eu não me engano. Eu não sei qual é eu não vi. Eu não sei se era bode, se era carneiro. Era carneiro, que eles estavam usando o sangue desses animais para fins experimentativos. Aí eu pensei assim, não, já era proibido, só era aceito só coelhos e gatos, se eu não me engano. Aí eu fiquei pensando se isso é irregular ou não. Depende porque hoje é assim, na verdade, Marli. A gente tem, né, hoje tudo a gente tem que submeter e pedir autorização, né, para o comitê de ética. Por exemplo, eu faço sacrifício também de peixes. Eu utilizo o peixe, que eu trabalho com parasitas de peixe e tudo. E, por exemplo, mas hoje em dia, para eu chegar, né, pegar um peixe, eu não posso, tem que ter todas umas normas, tem que ter anestesiado, ou com anestésico que é colocado na água, né, para que ele possa
Então, ser anestesiado e depois dessensibilizado, há o processo de secção medular, então há vários processos de anestesia, então tem que ser aprovado pelo comitê. O meu projeto, por exemplo, meus projetos, eles são aprovados, inclusive, pelo comitê da Embrapa. Então, lá nas fichas eu tenho que explicar qual o objetivo, como é que eu vou fazer para sacrificar esses animais, quantos animais eu tenho que sacrificar, da onde eu vou tirar esses animais. Então, qualquer tipo de experimento, ele precisa enfim, de criação de animais, biotério, tudo precisa ter um registro em algum comitê de ética, né? Porque tem o Conselho Geral de Experimentação Animal, que é o CONSEA, né? Que é o Conselho Superior de Experimentação Animal. Então, toda comitê de ética tem que ter um veterinário lá. Ele é composto geralmente por pessoas da área, biólogo também, tudo vários, mas tem que ter um veterinário justamente por conta dessa questão, né, para que não haja o sofrimento, digamos que, do animal. Entendeu? Então, teria que verificar mesmo esses detalhes e a finalidade específica disso, né? Disso. Tá ok? Sim, entendi. Ok. Mais alguma pergunta, gente? Alguém quer complementar ou uma dúvida com relação ao que a Marli comentou? Então, esses animais, eles são contidos geralmente com um pano úmido lá sobre a região dos olhos, né? Justamente para diminuir o estresse e para segurar bem naquela região das brânquias aqui do opérculo, para ele não, enfim, não dar um espasmo muito forte. E muitas vezes são utilizados anestésicos, mas isso é controverso por quê? Porque dependendo da análise que você vai fazer, a administração do anestésico ela pode influenciar no resultado. Então, na maioria das vezes, não se é indicado a utilização de anestésicos nos peixes, porque isso pode afetar os parâmetros hematológicos. Então, o que acontece? Geralmente, o sangue do peixe, quem já fez, talvez a Marli ou alguém mais aí, já teve a oportunidade de coletar sangue de peixe, observa que quando a gente coleta lá o sangue do peixe, é uma coagulação muito rápida que tem. Se alguém já teve experiência assim, mas é uma coagulação muito rápida. Então, às vezes você coloca na seringa, até você puxar, já coagulou e você entope a seringa. Então, as pessoas que trabalham com hematologia, o que que fazem? Geralmente, por exemplo, quando a gente coleta sangue de mamífero, você usa o anticoagulante, é DTA, heparina, você usa alguns tipos de anticoagulante em algum volume. Por exemplo, se eu coleto de canino, eu deixo lá meio 1 ml de EDTA, mas de peixe, como o volume de sangue já é pouco, é meio complicado. Então, o que que se faz? Pega e banha, digamos, a seringa com anticoagulante, ou seja, prepara a seringa e a agulha, você prepara a seringa e a agulha, você aspira, né, um pouco de anticoagulante e despeja novamente no local. É como se você passasse um anticoagulante na seringa, para auxiliar nesse processo que na agulha fique algumas gotículas de anticoagulante para ajudar nesse processo de coleta. Isso a gente tem também. Aí você utiliza a seringa, mas, por exemplo, tem peixes muito pequenos. Imagine um cardinal tetra, um peixe bem pequeno, um peixe geralmente.
Oi. Gente, travou aqui. Será que é a minha internet? Deve ser geral, travou aqui também. Acho que é com a professora lá, a internet dela lá, aconteceu alguma coisa. Porque tá normal aqui, né? Tô recebendo mensagem, enviando. Então foi com a professora lá, a internet dela, alguma coisa. Essas disciplinas, elas eram abertas a todos, era? Porque tem pessoas aqui que não estão nesse semestre, que são, nem são das turmas que eu conheço. Legal. Parece que podia se matricular das outras turmas, podiam se matricular em qualquer outra disciplina, em disciplinas da nossa turma também. Agora ficou ruim foi pra gente, porque a gente não podia antecipar nenhuma, né? Não é porque tem várias restrições para nós, né? Porque tem os pré-requisitos. Por exemplo, se eu não tivesse nesse semestre, não tivesse pré-requisito para essa disciplina, se eu fosse matricular normalmente no DRCA, eles não iam aceitar minha matrícula. Como eu fiz empreendedorismo, que aparecia no sistema para mim. Só que aí lá pelo meio do semestre saiu, aí o professor não lança minha nota, eu estou fazendo de novo. Mas enfim. Não sei como é que vai ficar para quem não é desse semestre e não tem esse pré-requisito, né? Não sei se eles vão considerar isso, a pessoa vai, não sei. Faltou energia? Foi lá para onde a professora tá? Faltou mais em algum lugar aí? Acho que bugou aqui o meu. Tá aparecendo nada. Oi, gente, voltei. Estão me ouvindo? Continua sendo gravada a reunião. Enfim. Sim, professora, estou ouvindo aqui. Depois eu vou ver se consigo cortar. Então, vamos continuar, gente.
Pelo menos eu... Bora ver se estabilizou. Foi rápido, uma quedinha rápida. Então, gente, eu dizia eu, né? Vocês estão vendo a apresentação? Não, professora. Bem, então, dizia eu, né, que, continuando, dizer o que acontece que a gente utiliza, né, a seringa banhada no anticoagulante, que é o EDTA, para coletar o sangue dos peixes, mas o que que acontece? Existe o caso dos alevinos, são muito pequenos, principalmente os ornamentais, por exemplo, imagina um cardinal tetra, imagine o zebrafish, né, bicho muito pequeno, imagina para coletar o sangue e colocar usa uma agulha de insulina. Até a agulha de insulina ela é muito fina, coagula muito rápido. Então, o que que se faz? Em peixes muito pequenos, é muito complicado fazer todo o conjunto de exames. Geralmente, você consegue mais, na prática mesmo, ver os parâmetros hematológicos lá, de maneira geral, fazer, contabilizar a contagem de células, né? E aí, o que acontece? Nesses peixes menores, nesses peixes ornamentais, tem que fazer com bisturi a secção da cauda do peixe. Vou fechar aqui, gente. Tá? Fazer a secção lá da cauda do peixe e aí colocar entre lâmina e lamínula, para poder, então, observar ou contabilizar em alguma outra solução. Então, faz o corte lá do pedúnculo caudal para poder, então, observar. Em alguns casos, a punção branquial, né? A punção branquial ou a punção também intracardíaca. Você coloca, insere a agulha e coleta o sangue diretamente no coração. Então, aqui, só para a gente verificar, ter uma ideia da questão da circulação sanguínea. Então, geralmente, a gente coleta o sangue aqui nessa parte terminal, bem aqui na veia caudal. Então, vejam que, geralmente, a veia caudal, a artéria caudal, essas aqui, elas geralmente acompanham a linha lateral do peixe. Então, quando você vai coletar, o que que acontece? Tem várias técnicas, né? Tem gente que faz a inserção da agulha pela essa parte ventral, ou seja, nesse sentido, e tem gente que faz diretamente aqui. O fato é que a agulha ela deve ser inserida mais ou menos no ângulo de 90 graus e depois faz uma pequena inclinação de 45. Quando você insere a agulha, você vai na linha lateral, né? Quando você insere a agulha, você insere e você vai sentir as vértebras do peixe. Assim, quando você sentir, você faz uma inclinação, porque ela acompanha, então a gente seguia, digamos, pela linha lateral do peixe. Tudo uma questão de treino, né? Então, como eu falei, olha, tem pessoas que coletam por cima, né? Insere a agulha aqui, depois inclina, e tem pessoas que coletam aqui nesse sentido. E aí faz essa coleta de sangue. Como eu falei, aqui eles estão usando um papel, mas geralmente se utiliza um pano umedecido para conter mais o animal, até para segurar melhor o animal, visto que ele vai inevitavelmente produzir muco, né? Então, a gente precisa fazer essa contenção. Aqui, como eu falei para vocês, no caso do animal que é muito pequeno, o que que é feito? Um animal pequeno faz um corte no pedúnculo. Olha, faz o corte no pedúnculo e aqui pega essa estrutura que é um capilar de microhematócrito.
Então, quando você pega esse capilar e se aproxima aqui, lá vai sangue por capilaridade, que a gente diz, ele, então, suga uma parte do sangue, mas vejam que o volume também é bem pequeno, que é muito complicado mesmo de coletar o sangue nesse peixe. Por quê? Porque o calibre do vaso geralmente é menor do que o calibre da agulha que vai ser utilizado. O menor calibre que tem aquela lá de agulha de insulina. No entanto, como eu falei para vocês, o sangue do peixe coagula muito rápido, então é bem complexo essa coleta nesses peixes muito pequenos. Alguma pergunta, gente? Aqui é uma punção intracardíaca, certo? Você vê aqui, vejam que é uma seringa de insulina que ele usa, uma agulha de insulina, mas como eu falei para vocês, é meio complexo. Mas aqui é a punção, a gente diz que é a punção intracardíaca, coleta de sangue intracardíaca. Tá? E aqui, olha, vejam que o volume ele não é muito grande. Geralmente, um Eppendorf desse aqui é geralmente de 2 ml. Acho que é de 2 ml. Então, o volume praticamente foi 1 ml aqui coletado. Acredito eu que seja 1 ml coletado. E geralmente você tem que colocar com cuidado, tem que colocar, não apertar o êmbolo, né, da seringa com toda a força, né, retirar a agulha, né, e não apertar o êmbolo da seringa com toda a força, porque pode causar hemólise, pode causar lise, né, lá das hemácias, e aí pode prejudicar o teu diagnóstico. E essa coleta para outros exames, e aqui é uma coleta, né, uma gota de sangue para fazer o que a gente chama de extensão sanguínea, ou fala um esfregaço sanguíneo. Vocês são novos, não sei se são lá do tempo do furadedo, mas todo mundo também já pode ter feito um exame de malária, né, que você coloca uma gota de sangue e pega com uma outra lâmina e faz a extensão. E a partir dessa gota de sangue, né, há a dissecação, e você faz essa coloração, e a partir dessa coloração você consegue observar aquelas células, aquelas outras imagens que eu mostrei das células sanguíneas. Certo? A partir da extensão sanguínea, tem vários tipos de corantes, né? Tem o panótipo, enfim, tem o geral, que é um Giemsa, tem o Leishman. Geralmente, quem trabalha com sangue tem usado o meio-glúta Giemsa, que é o Giemsa com outro, que é, por exemplo, que a professora Eliane usa lá na Embrapa. Então, tem vários tipos de corantes que para tentar diferenciar esses tipos celulares, tentar marcar, olha, a presença de micronúcleos, que às vezes acontece, tentar marcar algumas patologias que podem estar ocorrendo, né? Quando o sangue ele pode indicar muita coisa, que pode indicar que o peixe está tendo contato com algumas substâncias nocivas a ele, substâncias químicas, metais, enfim. Como aqui, né? A gente vê esses chamados de micronúcleos. Pode verificar se está havendo alteração morfológica, como eu falei para vocês. Isso tudo são indicadores. Vejam que a coloração aqui, olha, desse que ele utilizou aqui, dessa imagem, é o meio-glúteo Giemsa-Wright. Então, é um composto, uma coloração composta. Aqui também a gente pode observar, olha, pela coloração, o que vocês podem observar aqui. Essas hemácias aqui, muitas hemácias, olha, elas estão despigmentadas, que pode indicar algum tipo de patologia, né? Certo? Umas estão sem núcleo, a gente fala de desinucleação ou anucleação, então isso pode indicar algumas patologias. Bem, então, retomando o que a gente falou no início, para dar uma ideia geral para vocês, os constituintes do sangue a gente tem a parte líquida, né, do sangue, que é o plasma. Lá no plasma, a função do plasma é transportar os nutrientes, transportar substâncias tóxicas, tanto como levar os nutrientes e outras substâncias para a célula, como retirar substâncias que podem fazer mal para eliminá-las.
E os glóbulos vermelhos, a gente sabe que a função dele é transportar o oxigênio, né, e dióxido de carbono, CO2 também. Os glóbulos brancos têm a função de defesa e os trombócitos a função de coagulação sanguínea. Certo? Alguma dúvida por enquanto, gente?